Olá pessoal, na aula de hoje nós vamos estudar sobre história da África. Já começamos semana passada trabalhando alguns conceitos, trabalhando cultura afro-brasileira. Estudamos conceito de racismo, que é muito importante estudar antes de conhecer a história da África. E conceito de estereótipo também, porque como eu expliquei para vocês, muitas falsas imagens, muitos estereótipos, falsas ideias foram construídas para desvalorizar o continente africano. Até mesmo tem muita gente hoje ainda que não consegue captar que o continente africano é um continente, acha que é um país. Tamanho o processo aí de desvalorização desse continente africano. Primeiro vamos tratar um pouco dos antecedentes. Para falar de África, é necessário saber, e acho que todo mundo sabe, que a África é o berço da humanidade, onde surgiu os seres humanos. Os primeiros registros que temos arqueológicos vêm da África. Então o ser humano se expandiu depois para outros continentes, mas o seu surgimento foi nesse território. A partir daí, nós fazemos uma retrospectiva lá para o sexto ano, onde vocês estudaram pré-história, período paleolítico, neolítico, idade dos metais. No período neolítico, foi um período muito importante porque houve uma revolução, a revolução neolítica ou a revolução agrícola, justamente porque o ser humano descobriu a agricultura e a partir desse momento o sistema todo de sobrevivência foi mudado. Ele conseguiu deixar de ser nômade, de ter que se deslocar atrás de alimento e de condições de sobrevivência e passou a ser sedentário, pôde parar em um local, escolher um local que pudesse ser fértil para o plantio e se estabelecer. Dessa forma, a população foi crescendo, surgiram as aldeias, surgiram a cidade e temos aí a construção de um Estado, de uma sociedade burocrática e hierarquizada. O que era parâmetro para esses reinos, para esses impérios, essas sociedades complexas serem formadas? Durante toda a antiguidade, tanto oriental quanto clássica, a base para o ser humano se tornar sedentário em um local era que o território, que a região, estivesse perto de rios, porque, consequentemente, o solo era fértil para a agricultura, para o plantio. Então, temos aí algo em comum entre as regiões, os impérios e reinos que se desenvolveram na África, que é estar perto de rios, trazendo fertilidade para a terra. Esses povos, normalmente, eles possuíam em comum a organização do poder, do sistema político, baseado na figura de um patriarca, que era o grande pai, digamos assim, das famílias clânicas, e, além disso, tinham também uma referência para a economia, que era a agricultura, como eu já falei para vocês, o pastoreio também, a criação de animais e a comercialização desses excedentes, tanto excedente agrícola quanto os animais que não eram usados aí para alimentação, eles eram comercializados. Além disso, a África, como já repeti várias vezes, era bastante rica em especiarias, marfim, ouro, demais pedras preciosas e vários recursos naturais que podiam ser mercantilizados com outros territórios, tanto dentro da África quanto fora, e nós vamos ver isso também. Então eu já falei para vocês um pouquinho o que esses reinos, diferentes povos, tinham em comum em sua organização política. Haviam as aldeias clânicas que elas cresceram e se tornaram cidades, se tornaram impérios e reinos. Quando se tornava o império, o reino, o líder, o patriarca mais forte dentre os grupos clânicos se tornava o governante, né? Era uma centralização de poder na figura de uma pessoa.
eles tinham os conselheiros que trabalhavam junto ali na máquina do Estado, como a gente chama hoje, para ajudar, para auxiliar, fazer com que funcionasse ali a sociedade. Mas o poder de decisão realmente estava na figura de um, ou seja, centralização do poder. Além disso, quando a gente fala de África, além da comercialização que eu já destaquei, a gente precisa ter também em mente que a partir da comercialização, das trocas, veio também as trocas culturais. E uma que influenciou bastante a constituição desses impérios e reinos e dessa cultura africana foi a expansão islâmica. Foi a partir do momento em que povos de religião islâmica começaram em missão a ir até a África para submeter esses povos à religião. Então, um povo que se destaca entre essa expansão islâmica na África são os almorávidas. Eles criaram um verdadeiro império islâmico e conseguiram converter muitos africanos. Mas a maioria dos povos islâmicos que estavam convertendo, que iam para a África converter pessoas, eles não usavam de violência, não usavam de guerra, mas se destaca nesse processo aí de imposição os almorávidas. Reino do Congo. Vamos ao primeiro reino que se destacou entre o século XIV, nos anos de 1350 a 1375, que foi aí o auge desse reino. Ele surgiu na figura de um líder, Nimi Anzima. Nesse território havia línguas banto e é muito importante a gente observar essas línguas, observar a cultura desses povos, porque nós temos a influência cultural direta aqui no Brasil de povos de língua banto. Tudo bem que foram generalizados pelos europeus. Várias ramificações de povos diferentes aí foram submetidos a apenas uma classificação, que foi a classificação de línguas, que foi chamada de banto. Mas é muito importante a gente prestar atenção nisso, porque aqui muito da nossa cultura, há palavras de origem africana, de origem banto, no nosso português, ok? Então, vamos tratar aí das características principais desse povo. Ele surgiu na figura desse líder que teve o seu filho expandindo o território a partir do rio Ziri. Como eu disse para vocês, os seres humanos nesse período procuravam para se solidificar territórios perto de rios que pudessem ser território fértil para a agricultura, que era a base aí de sobrevivência e econômica desses povos. O governo era centralizado na figura de um líder, né? E no Congo, esse líder foi chamado de Mani Congo, que significava o Senhor do Congo. E diante de toda aí os descendentes desses reis foram sendo chamados de manicongos. A economia girava na venda de excedentes agrícolas, de marfim, de sal, de metais preciosos. Havia aí uma hierarquia social, e não esqueçam desse termo, que é a classificação estamental dos povos, ou seja, das classes sociais. E o que é classes sociais? Espero que vocês saibam. Nesse momento aí da Idade Média do Reino do Congo, quem estava no topo, né, o mais rico, o mais poderoso, o governante e, no caso, o Manicongo e a sua família, que era a nobreza. Abaixo haviam os funcionários do Estado, as pessoas que trabalhavam, os funcionários públicos, as pessoas que trabalhavam aí para o governo. Abaixo, os artesãos, agricultores, comerciantes, pastores e, na base, os escravos, ok? Então, hierarquia social, cada um na sua posição.
Como eu havia falado para vocês, o governante, o rei, o imperador, no caso do Congo, o rei, o Mani Congo, o senhor do Congo, ele tinha os seus conselheiros. E esses conselheiros no Congo eram 12, entre juízes e demais funcionários aí do governante. Além disso, eles faziam cerimônias judiciais, resolviam problemas burocráticos em praça pública. Outra coisa interessante do Congo é que, para intermediar as trocas comerciais, eles tinham um dinheiro, além de trocas de marfim, de sal e de metais, que era algo precioso, eles tinham uma conchinha que era um dinheiro deles chamado de zimbo. Então, pessoal, o que é necessário ter em mente? Que antes da chegada de povos europeus, os reinos e territórios africanos já eram bastante organizados socioeconomicamente. Já havia aí uma sociedade complexa organizada. E vamos à chegada dos portugueses no território do Congo. Aí é que começou o início do declínio. Então, no início, vamos entender essa história aí de escravidão, como é que começou os europeus a levar os africanos de forma compulsória para as suas colônias, para os seus países, né? E iniciou aí esse processo horroroso de escravidão dos africanos. Quanto ao Reino do Congo, lá em 1482 começaram a chegar os primeiros portugueses. O rei, a princípio, ficou impressionado com aquele povo diferente e foi diplomático. Houve ali uma relação pacífica com os portugueses, inclusive ele ofereceu uma comitiva, presentes, especiarias, marfim e demais preciosidades da África. Interessado, é claro, é bom a gente saber que esses povos eram também muito inteligentes, eles tinham seus interesses. E o interesse maior do rei era ter apoio, se fortalecer e fazer as trocas comerciais. Então implementou-se aí uma forma de comercialização com os povos portugueses e os povos congoleses, ok? A partir daí, cada vez mais os europeus começaram a crescer o olho no Congo. E aí, essas relações que eram antes diplomáticas, pacíficas, foram se desequilibrando. Primeiro que a troca cultural foi muito forte, ou seja, os portugueses chegaram, os europeus, com a religião cristã e muitos desses povos, principalmente os nobres, o rei, se converteu ao cristianismo, mudando assim até o nome. Tivemos Dom João I, Afonso I, todos eles se converteram culturalmente à religião cristã trazida pelos europeus. Só que o povo, eles não aceitavam muito bem não. Como assim? Chega aqui no território e quer dominar, quer modificar a nossa cultura, a nossa religião. Começou a haver muitos conflitos internos aí que desestabilizaram a sociedade e a organização política bastante estruturada e poderosa aí do Reino do Congo. A partir desses conflitos todos, o reino foi perdendo a estrutura e, consequentemente, perdendo seu poder. No início, eles trocavam cavalos e como eu falei, o rei do Congo, os reis, eles eram inteligentes, eles queriam apoio, eles queriam se armar contra os seus próprios inimigos. E havia a cultura, né, culturalmente o costume de, assim como em outros territórios, não só no continente africano, os povos que perdiam as guerras, eles eram submetidos à escravidão. Esses povos começaram a ser também trocados entre portugueses e africanos. O que aconteceu foi que cada vez mais os europeus foram crescendo os olhos, começou a ficar bastante lucrativo essa comercialização de pessoas para a escravidão. Então,
passou a sair do controle dos governantes africanos. E os portugueses também começaram a infligir as leis. Até que chegou a um ponto que eles não respeitavam mais. Muitos da população, muitos congoleses, eles já haviam se submetido à religião cristã, começaram a fazer revoltas e se voltar contra os governantes do Congo. Nesse processo, cada vez mais o sistema político do Congo ia se enfraquecendo. O rei chegou a pedir ao Papa e ao rei de Portugal que parasse com a escravização dos povos africanos. Mas isso não foi atendido. E quando o próprio povo se voltou contra o sistema político do Congo, isso piorou a situação e chegou ao ponto que os europeus conseguiram o controle. Nesse período de tempo aí, parece curto, mas não. Vamos desde o século XV até o século XVIII nesses processos. Por fim, o território do Congo foi dividido entre as potências europeias. Agora vamos falar sobre o segundo reino africano, o Zimbábue. O Zimbábue, seguindo a referência de rios próximos, para que eles pudessem ter se desenvolvido por conta de terras férteis para a agricultura, tem dois rios de referência, que eram os rios Limpopo e Zambeze. Zimbábue significa casas de pedra, porque essa população conseguia edificar a partir de pedras de granitos as suas casas. Além disso, esse povo também foi classificado como de origem banto. Como eu havia falado para vocês, muitos povos diferentes foram classificados apenas com essa nomenclatura chamada banto. É interessante destacar do Zimbábue que essa população era uma população de mineradores e até as crianças, elas eram mineradoras e extraíam ouro, jazidas de ouro de até 30 metros subterrâneos. Também outros tipos de metais. Era interessante dizer que esse povo tinha um governante chamado Mwene Mutapa, e esse governante, ele era o dono das terras, o dono dos meios de produção. A gente chama esse meio de produção nesse sistema de meio de produção asiático, porque o governante, que a gente já sabe que tem a centralização do poder soberano na sua figura, decide tudo. Além disso, ele é dono de todas as terras do território e consequentemente, de todas as riquezas daquele território. Então, embora um camponês ou um minerador morasse naquele território, trabalhasse naquele território, tanto a terra quanto os recursos eram do governante. E esse governante legitimava o poder dele de que forma? Ele era considerado o descendente direto dos ancestrais. E eu já falei para vocês que esse povo honrava muito a ancestralidade. Então, por isso, ele era soberano e todo mundo respeitava as ordens do seu rei. Embora, como eu falei, até as crianças tenham sido mineradoras no Zimbábue, apenas os nobres e pessoas mais abastadas é que podiam trabalhar com esses metais mais preciosos. Além disso, uma coisa muito interessante no Zimbábue é que era um sistema político militarizado, ou seja, tinha o seu exército, eles sempre estavam com constantes guerras de conquista de território, e também tinha o exército para poder defender o seu espaço. É que também as mulheres participavam desse exército. E isso é algo bastante
diferente, né? Bastante inusitado aí para as culturas no decorrer da história. Temos aí a figura do governante como alguém que faz a própria comunicação com os deuses. Então, como eu disse, ele era muito respeitado. E mais um destaque também, assim como o Reino do Congo, para o Zimbábue, era a comercialização de especiarias. Além desses metais, em que esse território era muito rico, os macarangas, assim chamados, eles fizeram também um intermediário com europeus, com portugueses e etc. E todos esses povos que foram lá na África saquear. E saquear por quê? Porque houve todo um processo aí, gente, de manipulação, todo um processo aí de, depois disso, mesmo que a princípio tenha sido relações comerciais diplomáticas, pacíficas, depois, como a gente viu na história lá do Congo, essas relações passaram a ser danosas para os povos africanos. No século XV começou o declínio desse reino Zimbábue, por conta de crises internas. O rio que dava principal acesso ao litoral começou a secar, e era no litoral em que eram feitas as trocas comerciais. Além disso, os solos passaram a ficar desgastados. A população estava cada vez mais crescendo. Houve também problemas com os animais. O gado começou a sofrer de uma doença por conta de uma mosca chamada tchê-tchê. E essa mosca, ela começou aí a prejudicar o gado e, consequentemente, a economia de pastoreio do Zimbábue. Com tantos problemas internos, o governante atual resolveu levar os seus súditos para uma outra região. E aí começou o ataque português, que já havia feito várias expedições para esse território e conseguiu definitivamente chegar até ali, e com uma série de conflitos já existentes também com outros povos. Eles eram povos guerreiros, culturalmente guerreiros, e os portugueses mais uma vez se aproveitaram dessa situação e armaram um verdadeiro conflito de guerreiros contra os governantes do Zimbábue. Assim, conseguiu mais uma vez submeter os povos africanos, o povo do Zimbábue, que restou aí nesse território, às forças portuguesas. Por hoje é só. Nós ainda vamos estudar outros reinos e impérios africanos. Ainda temos muitos povos para estudar, ricos, tanto quanto o Congo e tanto quanto o Zimbábue. E é interessante que vocês agora mudem os estereótipos em relação à África, porque assim como outros territórios, outros continentes, a África também teve a sua Idade Média, a sua antiguidade, de povos com sociedade bastante rica, bastante organizada, burocrática, tanto politicamente quanto economicamente. Ok? Até a próxima!